Sou Edinalva Alves Eliodoro, doutoranda no programa de pós-graduação em Enfermagem e Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Participo do grupo de estudos e pesquisas em educação, ética, bioética e exercício da enfermagem e irei apresentar o trabalho intitulado Aplicação do processo de ajuda interpessoal da enfermeira prestado ao familiar do paciente grande queimado no Congresso da Universidade Federal da Bahia, versão 2023. O familiar expressa sofrimento, culpa e medo da possibilidade de morte ao acompanhar seu ente querido e sua condição de saúde como grande queimado durante a hospitalização. A atuação da enfermeira nesse cenário é essencial como instrumento do cuidado na transformação da tríade trágica em otimismo trágico, ao implementar o processo de ajuda interpessoal em enfermagem. Assim, o estudo tem como objetivo descrever a aplicação do processo de ajuda interpessoal em enfermagem prestado ao familiar do paciente grande queimado. Trata-se de um relato de experiência da aplicação do processo de ajuda interpessoal por uma enfermeira prestado a 8 familiares acompanhantes de paciente grande queimada em um hospital de grande porte do município de Salvador, Bahia. A aplicação do processo de ajuda consistiu na orientação para o cuidado ao familiar, conforme 4 etapas. O diagnóstico triádico, na possibilidade de conhecer o familiar, considerando sua tridimensionalidade e existencialidade, identificando suas fragilidades e potencialidades, em prol de atender suas necessidades afetadas, como sofrimento, dor, culpa, tristeza e medo da morte. Neste momento, a enfermeira deve adotar uma atitude filosófica e a intencionalidade para a mudança da tríade trágica em otimismo trágico. No planejamento de ajuda, a enfermeira formulou estratégias de ajuda voltadas para as necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais, identificadas a partir da compreensão da concretude vivida pelo familiar, associadas ao referencial da logoterapia e análise existencial, no que se refere ao estímulo à expressão dos valores criativos, vivenciais e atitudinais, ofertar mensagens de fé, esperança e amor e oferecer informações sobre o quadro clínico do seu ente querido. Na implementação das estratégias de ajuda, a enfermeira ajudou o familiar no encontro de sentido, conforme as necessidades afetadas, a partir da implementação das estratégias de apoio no enfrentamento da tríade trágica. Na avaliação do processo, última etapa, foi possível identificar sua transformação do sofrimento em atitude, da culpa na reflexão e consciência do agir responsável, e diante do medo da morte, a vivência com a religiosidade e espiritualidade na busca de fortalecimento da fé, da esperança e do sentido da vida. O processo de ajuda interpessoal é aplicado por meio de etapas, que norteiam as ações dos cuidados prestados pela enfermeira ao familiar do grande queimado. Tais ações contribuem para que haja ressignificação das experiências vividas e reordenamento dos projetos existenciais desse familiar. Essas são as referências e obrigada.